Em 98, ingressei num banco de investimentos em Londres. Na minha admissão, ainda preenchendo documentação, percebi que toda a bancada de trading estava parada, escutando o rádio, escutando a televisão, e eu achava que era um jogo de futebol, tratando-se de inglês. O inglês gosta muito de jogo de futebol, ali tem facções de times de futebol, e depois de um tempo notei que não era por uma questão de jogo de futebol, nada disso. Os ingleses tinham parado a bolsa, praticamente a bolsa de Londres tinha parado para escutar o prefeito de Londres, para falar do orçamento de Londres, como que ele ia alocar esse orçamento da prefeitura, baseado nos bairros de diferentes distritos de Londres. E ali você havia facções dentro do banco, que já havia se aglomerado para entender exatamente qual que seria o orçamento alocado e em que no seu bairro. Então você havia gritos de gol, como se fosse uma grande vitória, e também gritos de derrota e extremamente desapontados com as medidas do prefeito. Isso se dá à função de você, então, no nível local, você ter, sim, representatividade, vínculo do eleitor com o seu eleito, e o seu eleito, ele está, de fato, olhando para uma circunscrição muito menor e cobrando essas aplicações, essas alocações. Isso é fundamental, no caso inglês. Caso norte-americano, quando morava nos Estados Unidos, também vi isso. Em empresas de serviços públicos, pagava conta de luz, conta de serviços públicos entregue na minha casa nos Estados Unidos. Ali tinha a foto do meu representante distrital. Em que outro modelo eu vou ter? Modelo eleitoral, eu vou ter ali um representante eleito que vai estar respondendo pela entrega, qualidade de serviço e pela entrega desse serviço no nível distrital. Impossível em outro modelo. A proximidade é muito grande. Então, acho que no sistema distrital, como a gente já tem colocado aqui, até numa análise muito maior, vamos lembrar em perspectiva. A França, por exemplo, ela saiu do modelo proporcional. A França era um modelo parlamentarista e abandonou o voto proporcional, exatamente por ele ser incapaz de estabilizar o parlamento. Houve uma grande instabilidade política de 1946 até o final dos anos 50, especificamente por causa do voto proporcional, especificamente por incluir a todos no debate político, especificamente porque não havia capacidade de formar coalizão, de formar governo. E é exatamente isso que a gente tem que olhar, sobretudo num modelo extremamente concentrado, em que Brasília domina Brasil. Se Brasília domina Brasil, o voto proporcional é o pior modelo para estabilizar o atual modelo. E vemos aqui pessoas querendo ainda reforçar o centralismo do Brasil, reforçar os partidos. Se vamos reforçar os partidos, e é essa a missão, reforçar ainda mais Brasília, centralizar ainda mais a coisa pública, temos que olhar o nosso sistema eleitoral, porque não vai ser possível estabilizar o sistema político atual com o modelo proporcional. Esse modelo não é condizente com a estabilidade política. Muito ao contrário. Muito pelo contrário. Nunca vai haver coalizão. Vamos estar, infelizmente, repetindo o que a França aprendeu com a mudança do proporcional para o distrital, com a interferência do Charles de Gaulle, exatamente para fazer essa interferência estabilizadora. E aqui no Brasil, nós não estamos absorvendo esse aprendizado.